Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria que nós queremos iniciar mais uma semana estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Esta semana nós vamos estar estudando a matéria chamada teontologia, ou seja, o estudo da pessoa maravilhosa do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar dividindo o estudo dessa matéria, então, em 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nós vamos estar frisando de forma resumida 5 tópicos dessa matéria por nome teontologia. Vamos estar falando um pouco, fazendo uma breve introdução acerca da existência de Deus. Também estaremos falando acerca de algumas teorias a respeito da existência de Deus, isso na terça-feira. Na quarta-feira nós vamos falar sobre os atributos, ou seja, as qualidades, os atributos incomunicáveis de Deus. Na quinta-feira nós estaremos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. E para finalizar, na sexta-feira, nosso quinto e último tópico dessa matéria, nós estaremos falando acerca da Santíssima Trindade. Amém? Antes, meus irmãos, de nós começarmos então o primeiro tópico do nosso estudo nessa segunda-feira, eu quero sempre lembrar aos irmãos que os vídeos nós gravamos diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre uma matéria por semana. Começamos semana passada, são aproximadamente 12 matérias, o nosso curso básico de teologia. Então, sendo assim, eu creio que 3 meses, mais ou menos, nós vamos estar então concluindo o nosso curso básico de teologia via redes sociais. Fizemos os vídeos diariamente, de segunda a sexta, e lançamos em meu Facebook, meu Instagram e também no meu canal no YouTube. E eu sempre peço, por gentileza, aos irmãos que cooperem para comigo, entrando no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial, se inscrevendo, deixando o seu like e também ativando o sininho, né? Para que você esteja sempre recebendo os nossos vídeos. Sendo assim, vamos entrar então no primeiro tópico da nossa matéria, teontologia. Eu vou fazendo um pouco de leitura, tá? Vou dividindo aqui um pouco de leitura do tópico que nós vamos falar hoje, e além da leitura, obviamente, a gente vai estar explicando acerca do tópico que a gente vai então estar frisando no dia de hoje. A existência de Deus. Preste atenção na leitura. A existência de Deus é uma verdade fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. A Bíblia já inicia apresentando a realidade da existência de Deus, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está registrado no capítulo 1 e no versículo de número 1 de Gênesis. Deus, ele, quando criou, né, o homem, ele não está preocupado, meus irmãos, que o homem creia ou não na sua existência. Até porque para Deus existir, não é necessário que o homem creia ou não. O homem crendo ou o homem não crendo, a verdade é que Deus existe. Deus é o princípio de tudo. Deus, ele sempre existiu e sempre existirá. Então, independente do ser humano crer na existência de Deus ou não, o fato é que Deus existe. Muitos cristãos, assim como, ou melhor dizendo, muitos cientistas explicam, afirmam que a única coisa racional, inteligente, lógica, é que existe um Deus, Criador supremo e sustentador de todo o universo, de todas as coisas criadas. Então,
É interessante nós frisarmos isso, né? Porque apesar de existir muitos homens da ciência, homens que se julgam cientistas e infelizmente são contrários aos relatos da Bíblia Sagrada, são contrários à verdade, ao fato que Deus existe. Por outro lado, há centenas e centenas de cientistas que afirmam que a única verdade racional, inteligente, lógica, que faz sentido é que existe um Deus criador, sustentador de tudo aquilo que nós conhecemos, do universo, das muitas galáxias, estrelas, o Sol, enfim, o planeta Terra, de todas as coisas que foram criadas. Então, louvado seja Deus, porque Deus Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Continuando a nossa leitura. Nossa principal base, né, na realidade de que Deus existe, se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu que nega a existência de Deus, nem ao agnóstico que nega a possibilidade de crer ou não na existência de Deus. Só abrindo parênteses aqui, esta filosofia, o agnosticismo, por exemplo, a gente vai estar frisando no decorrer do nosso curso teológico. Você vai ter um entendimento melhor de quem eram os agnósticos, no que eles criam, tá? Pois bem, continuando a leitura. De crer, que nega o agnóstico, né? Que nega a possibilidade de crer ou não na existência de Deus. Nem para o incrédulo que rejeita a revelação de Deus. Definir exatamente quem é Deus não é algo que pode ser feito meramente por palavras. Se não houvesse uma revelação acima de tudo, do próprio Deus ao ser humano, nunca iríamos compreendê-lo. Acreditando ou não na existência de Deus, o homem necessita do Senhor para compreender a si mesmo. O ser humano, ele necessita do Senhor para compreender a si mesmo. Eis a questão que definirá o nosso destino eterno. A definição básica que os dicionários bíblicos dão sobre Deus é esta: Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e conservador do universo. Amém? Então Deus, ele não necessita, né, de mim e de você para que ele exista. Deus, ele não necessita que o ser humano acredite ou não na existência dele para que ele exista. Ele é Deus supremo, certo? Infinito. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele subsiste por si próprio. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E tudo o que os nossos olhos contemplam e também não contemplam, Deus criou. O arquiteto do universo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pois bem, meus irmãos, então esta é a introdução da nossa aula Teontologia, e amanhã nós estaremos falando acerca de algumas teorias, né, que dão aí o seu parecer acerca da existência de Deus. Amém? Então Deus os abençoe na pessoa bendita de Jesus. Eu desejo do fundo do meu coração que todos os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas das redes sociais venham ter uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.